E aí galerinha, beleza? Satisfação aí, meu nome é Magno Pen, underline RJ. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo nesse momento, nessa videoaula sobre deduplicação de dados. O que seria isso? Você aí do profissional da área de manutenção, voltado aí para a área de TI, já deve ter ouvido falar, né, da deduplicação de dados duplicados em suas pesquisas, em suas aulas, algum colega ou em algum fabricante. E hoje, nesse nosso cenário, vamos ter duas aulas, uma voltada para o Windows e outra voltada no Linux. Então vamos iniciar aqui a nossa analogia do que seria isso. No site do fabricante, Microsoft, tem todas as informações desse recurso voltada aí para o software deles. Você que depois quiser dar uma olhada, uma lida para entender um pouco melhor, tem todas as informações na teoria. E vamos para a prática. Após a instalação do seu Windows Server 2012 Data Center R2, gosto muito de usar a versão Data Center. Fiz a instalação do Windows. Estou na sua tela inicial, no dashboard. Para você que não viu ainda o 2012, tá aí. E vamos fazer a instalação no Linux. Vamos aqui mais para um bate-papo do que seria a deduplicação de dados. Peguei essa imagem ilustrativa para nossa aula na web, aonde você que é profissional da área de TI sabe que a duplicação de dados é inevitável. Você cria um arquivo em Excel, manda para o setor ou departamento aí administrativo uma solicitação em Excel, automaticamente o colaborador vai salvar esse arquivo na pasta compartilhada da rede, onde é o seu servidor de arquivo, e você vai ter dois arquivos com as mesmas informações. Então a deduplicação veio para otimizar isso. Como é que seria isso? Nessa nossa imagem, temos os arquivos do pacote Office, onde ele ilustra as informações. Quando aplicada a deduplicação, ele vai pegar, vai salvar as informações, porém vai criar apontamentos para os arquivos que são iguais. Até então, beleza? Certinho aí galera. Então, resumindo, é isso. A informação é essa. Ele não salva arquivos duplicados. Porém, ele abre o arquivo. Vamos imaginar assim. Ele abre o arquivo, visualiza e identifica que ele não tem esse arquivo. Tá? Então, tudo certo. Ele salva o arquivo. Vamos imaginar em Excel. O próximo arquivo em Excel, ele vai abrir, vai ler, vai olhar. Esse arquivo é igual. Pô, não é importante para mim. Porém, o nome dele, ele vai salvar e vai criar um apontamento. Eu já tenho esse arquivo. E o arquivo que é diferente, é o mesmo princípio. Ele abre o arquivo, identifica o arquivo e salva só a diferença. Então, vamos para a nossa aula prática. Windows. Temos aqui o dashboard do Windows 2012 R2.
Dando continuidade aí. Vamos aqui no nosso dashboard do Windows 2012 R2. Adicionar função em recursos. Próximo, próximo, próximo. Temos aqui a função que vamos instalar. Em serviços de arquivos e armazenamento, vamos clicar para estender. Serviços de arquivos e iSCSI, vamos estender. Temos aqui deduplicação de dados. Marcamos, avançar, avançar e instalar. Vamos aguardar aí a instalação dessa função. Estamos aguardando. Enquanto ele faz a instalação, vou dar um pause break na aula, para a aula não ficar muito extensa. Beleza, aí fez a instalação do recurso, dessa função. Vamos imaginar nesse cenário que vamos efetuar a nossa migração do nosso servidor de arquivo, o servidor antigo para o servidor novo, né? Compramos aí a licença do 2012 R2 Data Center. Eu menciono o Data Center porque, para você que é profissional da área, sabe que a tendência, uma das tendências da TI é a virtualização. E a versão Data Center para virtualização ela é ilimitada, ou seja, você compra a licença, que é cara, né? Mas você compra essa licença e pode instalar em máquinas virtuais de 0 a 1 bilhão aí, tranquilo. Vamos dar continuidade. Acabamos de instalar o recurso. Vamos em ferramentas. Vamos analisar aqui todas as ferramentas que temos aqui. Beleza? É padrão essa no dashboard aqui ter essas informações. Vamos em serviços de arquivo e armazenamento. Volumes. Temos aqui todos os discos. E no dashboard já nos informa aqui alguns dados: volume, status, rótulo, provisionamento, capacidade, espaço livre. E para essa aula temos o disco C, onde está o Windows instalado, sistema operacional. E eu criei o disco E com 110 GB só para essa aula, onde vai ser habilitado a taxa de eliminação de dados duplicados. Ele vai nos informar economia com a deduplicação, porcentagem. Com o botão direito do mouse, vamos configurar a eliminação de deduplicação de dados. Eliminação de dados duplicados, arquivo de uso geral, eliminação duplicada de arquivos anteriores. Vamos marcar 0. Isso aqui é informação de dias que ele vai eliminar. Vamos adicionar o disco, é o disco E, todo ele. Vamos definir um agendamento. Vamos selecionar os dias que ele vai eliminar os dados. Particularmente, vamos colocar
11 horas da noite. Aqui temos a duração em horas, quanto tempo que ele vai ficar executando. Vamos colocar padrão mesmo, de 11 num espaço aí de 6 horas. Vamos aplicar. Ok. Aplicar. Vamos confirmar aqui novamente os dados, excluir, tudo certo. Por padrão ele não deixa habilitar lá você selecionar o disco C. Ele vai colocar em outro provisionamento. Ok. Já temos aqui as informações, ó. Taxa de eliminação de duplicatas, economia em espaço, nada. Vamos no disco E. Está compartilhado aqui para poder ser o nosso servidor de arquivos. Visualizando aqui, está vazio. Nesse cenário, como se fosse o nosso servidor de arquivos futuro, né? Nosso file server. Vamos acessá-lo aqui. Vamos criar um arquivo só para ilustrar. Estamos aqui realmente no nosso servidor. Beleza? Até então tranquilo aí, galera. Beleza, tudo certinho. Voltando aqui, né? Vamos analisar. Vamos criar os arquivos para ilustrar. Vamos criar o mesmo arquivo inúmeras vezes. Colocamos aqui alguns arquivos para poder ilustrar. Vamos tentar fazer com um número redondo. Tentar chegar a 1 GB aqui. Vamos tentar arredondar para 1 GB para ficar um pouco melhor a nossa ilustração. Vamos criar arquivos duplicados só para termos uma analogia. Vamos colocar alguns arquivos um pouco mais extensos. Vamos procurar alguma coisa aqui. Nossas imagens de testes. Vamos colocar aí algumas informações a mais complementares. Vamos aguardar. Nossa volumetria aí. Isso é só para ilustrar, galera. Vou colocar aqui alguns números redondos. Temos aqui armazenado, provisionado, 2.84 GB utilizados.
que os arquivos propriamente ditos criem inúmeros duplicados. Vamos ver a nossa volumetria. De arquivos. Como visualizamos em nossa configuração, ele vai fazer a execução do job de deduplicação às 11 horas da noite. Então, nesse caso, vamos executar agora. Vamos abrir o PowerShell. Vamos aguardar aí a informação. Vamos com os comandos diet dedup. Vamos ver o job que criamos. Ele não executou. Vamos dar continuidade. Metadata. Ainda não foi feito nada. Childless. Onde criamos aí, né, nosso job, 11 horas da noite, as datas, otimizar, eliminar dados e a coleção de dados. Ele executa às 11 horas da noite, aproximadamente 2h45 da manhã ele otimiza tudo, 3h45 da manhã ele elimina os dados que são duplicados. Beleza aí? Tranquilo? Então, nesse primeiro momento, temos aqui as nossas informações que são nada ainda, não fiz nada, não executou o job. Vamos retornar ao site da Microsoft. Vamos instalar e configurar essa eliminação de dados duplicados, onde temos todos os comandos em PowerShell, conforme mencionado. Se quiser habilitar a função via linha de comando, conforme dito, a data aqui, ó, 20 dias, no nosso caso foi 0, né? Ele deduplicou, comprimiu e otimizou, ele vai eliminar os dados. A lista de volumes habilitados. E nesse momento, vamos executar o job. Temos aqui o comando, propriamente dito. Vamos retornar lá. O nome do volume. Otimização. Temos a sequência do comando mencionado. Vamos executá-lo. Nesse momento ele está executando. Vamos retornar. Vamos acompanhar a execução do job. Status.
verificar, vamos atualizar nosso dashboard. Ele está analisando os dados para poder executar o job. Continuamos aí, aguardando a nossa finalização da execução do job. Arquivos otimizados. Vamos analisar toda a volumetria dentro do arquivo, do disco, onde está configurado. Dentro do armazenamento temos 8 GB de informações. Nosso disco local e onde está os dados compartilhados, que é o nosso servidor de arquivo para essa aula, temos 109 GB. Espaço livre 106 GB. Então no nosso cálculo foi utilizado 3 GB para a eliminação de todos os dados, volumetria 8 GB, numa taxa de 100% de arquivos. Temos a nossa taxa de economia de 61%, ou seja, 61% dos dados foram otimizados, foram desduplicados. A economia de 8 GB de informação foi para 5,84 GB. Onde o espaço utilizado não chegou a 4 GB. Então, na nossa configuração da parte Windows, está tudo certo para esse primeiro momento. Onde temos a nossa pasta compartilhada, o nosso servidor de arquivos, onde ficam todas as pastas dos setores, né? Departamentos. Vamos quadruplicar os dados para termos uma melhor ideia, né? Dessa aula de deduplicação de dados com Windows. Enquanto ele continua copiando os dados, vamos recapitular aqui as informações. Após a instalação do Windows, adicionar funções e recursos. Próximo, próximo, próximo. Serviços de arquivos e armazenamento. Serviço de arquivo e SCSI. Deduplicação de dados. Avança, instala. Vamos retornar aqui para nossa visualização no dashboard dos arquivos. Continuamos na mesma informação que tínhamos antes. 61% de taxa de dados otimizados. Economia com a deduplicação. Vou dar um
pause aqui na nossa aula, só para ele terminar de copiar os dados. Galerinha, retornamos aqui. Houve o término da quadruplicação dos dados, onde podemos visualizar o uso do espaço. Vamos novamente executar a deduplicação. Vamos aguardar o término. Ele demora um pouco, está analisando. Vamos analisar novamente. Podemos visualizar que tínhamos de arquivos salvos o espaço em disco. Ele continua executando ainda. Podemos visualizar a volumetria. Dos dados sendo otimizados. Vamos analisar no dashboard. Continua otimizando os dados. Espaço livre, espaço salvo no nosso disco, nossa volumetria. Vamos na inicial. Podemos analisar. Vamos analisar pelo dashboard a nossa capacidade de disco E, onde está configurada a deduplicação. A capacidade é 110 GB, espaço livre 106 GB, onde foi utilizado aí 4 GB. A economia com a deduplicação 14 GB e a taxa em 100%, 79% otimizado, onde temos a nossa volumetria de dados de 16 GB.
Podemos observar nessa analogia o quanto foi liberado em espaço. Então, para essa aula de deduplicação, vamos finalizar aqui o nosso servidor de arquivo, nosso file server, onde vimos a real necessidade de termos essa função configurada. Vamos imaginar aí, na nossa analogia, nosso servidor de arquivos com 1 tera, com a taxa de deduplicação configurada e essa função, vamos ter aí uma redução aí de no mínimo 40% do tamanho de 1 tera, mínima, né, a taxa mínima, onde podemos chegar até mais por cento de espaço livre. Vou estar finalizando aqui a aula. E obrigado aí por tudo aí, galera. Precisar, só adicionar no Skype aí. Forte abraço.